E aí, GP, tudo bem? Aqui é o Diego Antônio e hoje nós vamos compartilhar juntos sobre Jó, livro de Jó, capítulo 1 e 2. A história de Jó começa mostrando que ele era um homem íntegro, ele era temente a Deus, ele evitava fazer o mal. Ele era também uma pessoa muito próspera, ele tinha muitos filhos, servos, animais e vivia uma vida muito confortável. E além disso, ele era tão preocupado com seus filhos que ele fazia sacrifícios por eles, por precaução, caso eles estivessem em pecado, em uma festa ou algo nesse sentido. Então ele realmente era uma pessoa muito justa, um homem muito honesto, muito preocupado com a sua devoção e temente a Deus. E a cena muda quando a gente vê que algo acontece nos céus, como se fosse um ajuntamento ali diante de Deus, e junto disso vem Satanás. E Deus pergunta para ele de onde ele vem. E Satanás diz que ele estava passeando pela terra, rodeando a terra. Então Deus fala: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. Jó é um homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Só que Satanás responde: mas ele só é fiel porque o Senhor protege tudo que ele tem. E se tirar tudo dele, a gente vai ver se ele não vai blasfemar. A gente vai ver se ele não vai não ser essa pessoa tão temente quanto a gente pensa que ele é. E aí, por permissão de Deus, olha essa palavra, Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tem, mas não em sua vida. E aí, o que acontece, né? Em um único dia, Jó, ele perde todos os bens e todos os filhos. Um mensageiro atrás do outro vem com más notícias. Isso é muito pesado, é muito forte a gente imaginar esse cenário que Jó estava vivendo. Mas mesmo assim, Jó, ele rasga suas roupas, ele se ajoelha no chão e ele adora a Deus. E ele diz aquela famosa frase, né, que a gente fala, e isso até está em algumas canções sobre esse tema. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não pecou, ele não reclamou sobre essa situação. Ele conseguiu, mesmo diante desse cenário terrível de morte, de perca, de escassez, adorar o Senhor. E aí no capítulo 2 acontece outra cena muito parecida no céu. Deus pergunta de novo a Satanás se ele viu como Jó continuava íntegro, mas mesmo tendo perdido tudo, né? E aí Satanás ele diz: mas ele ainda tem a própria vida. Toca na saúde dele pra gente ver o que vai acontecer. E Deus mais uma vez permite. Olha essa palavra de novo, permite, permissão de Deus. Mas de novo com um limite. Você só não pode tocar na vida dele. Ele precisa continuar vivo. E aí Satanás fere Jó com feridas horríveis, da cabeça aos pés. E Jó, ele se senta no chão. Nossa, só de imaginar isso é muito triste pensar essa cena. No meio das cinzas, ele se coça. E essa coceira era tão pesada, era uma coisa tão difícil assim que ele estava sentindo, que ele se coça com um caco de cerâmica. Imagina isso, caco de telha, trazendo um pouco aqui para o nosso contexto atual. E a esposa dele chega nesse momento e fala: você ainda mantém a sua fé? Não é possível que você ainda acredite em Deus. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Mas Jó responde: você fala como uma tola. Vamos aceitar só as coisas boas de Deus e rejeitar as coisas ruins? E mesmo com tudo isso, ele não pecou com os seus lábios. E por fim, os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para visitá-lo. E quando vem a situação que ele se encontrava, nem conseguem falar, não conseguem se expressar e só choram e também rasgam as suas roupas diante do Senhor e ficam 7 dias em silêncio, sentados com ele. Realmente, essa história é uma história que nos marca muito, imaginar como que Jó ele conseguiu se manter fiel. E eu tentei frisar aqui, enquanto eu lia essas anotações com vocês, a palavra permissão de Deus. Deus permitiu. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jó. E quantas vezes em nossas vidas nós nos deparamos com situações onde nós questionamos o agir de Deus, onde nós questionamos a fidelidade do Senhor, onde nós questionamos a bondade dele e nós não conseguimos entender que o Senhor tem o controle de todas as situações. Mesmo aquelas situações adversas, onde Satanás se levanta, onde enfermidades nos tocam, onde talvez
a morte nos assola, onde talvez a nossa própria mente nos puxa para baixo, mas o Senhor continua no controle. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, que você que ouve esse episódio desse podcast nesse momento, o Senhor não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus, Ele continua assentado sobre o trono. E se Ele permitiu alguma situação na sua vida, onde você se pergunta, onde você tem se questionado, aonde meu Deus está? Ou talvez, até como nessa história, a própria mulher de Jó, a esposa dele que vivia com ele, estava do lado dele. Falou, cara, não é possível que você vai continuar adorando esse Deus. Quantas vezes essas vozes se levantam, talvez dentro da nossa própria casa, dentro do nosso ciclo de convívio. Mas eu quero te encorajar para que você continue sendo fiel, continue mantendo a sua mente firme naquele que está sentado sobre o trono, que governa a sua vida, que está no controle da sua vida. Então não importa o que você esteja vivendo, o Senhor permite aquilo que talvez seja um dia mau, porque Ele quer resgatar a nossa história, Ele quer continuar operando milagres, Ele quer continuar restaurando a nossa ótica, restaurando a nossa visão e a nossa mentalidade de que Ele tem o controle das nossas vidas. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus tão fiel. Eu te agradeço porque através da vida de Jó nós conseguimos enxergar que o dia mau ele chega para todos sim, mas o Senhor continua nos mostrando a sua fidelidade. Então nós queremos, assim como Jó, tomar hoje essa decisão. Se no dia bom nós estamos, nós queremos te adorar. Se no dia mau nós estamos, nós queremos continuar crendo no Deus provedor, crendo no Deus restaurador, crendo na restituição completa, assim como nós vamos ver nos próximos capítulos desse livro. Eu te agradeço por todos aqueles que ouviram esse episódio e eu te peço que o Senhor aumente, Deus, uma graça para perseverar, para ir até o fim, assim como nós ouvimos e nós aprendemos aqui nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.